Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao SELEC. A mesa está composta por Alzeni, que vai fazer a prece inicial, Mira, que vai fazer a palestra da noite, eu, Janaína, que estou na direção, e Vânia, que vai fazer a prece final. Só um lembretezinho antes de passar a palavra para Alzeni. Aqueles que estão com o celular, colocar no silencioso ou desligar. Aqueles que estão no corredor e quem está aqui dentro do salão também, fazer silêncio, né, prestar atenção na palestra. E aqueles que vão colocar água fluidificada, lembrar de levar água quando a palestra terminar. Mas quando a palestra terminar, eu vou lembrar de novo. Passar a palavra para a Alzeni. Boa noite. Vamos fechar nossos olhos. Vamos serenar nossos corações. Vamos pedir a Deus, ao Mestre Jesus, que nos acompanhe esta noite e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Pai, de todos os males, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, de Maria, nossa mãe espiritual, e de Fabiano de Cristo, que é o mentor da nossa casa, damos por iniciados os trabalhos dessa noite. Agora está sem o pedestal. Olha aqui, para que ele não saia. Eu já estava com medo de ficar sem microfone, porque em todo canto que eu chego, o pessoal me explora. Mira é uma palestrante que não precisa de microfone. Agora já comecei a rir antes do tempo, a exploração da minha garganta. Meus queridos e amados irmãos, boa noite. Que a doce e meiga paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue habitando as nossas mentes, os nossos corações, por hoje e por todos os dias das nossas vidas. Nós rogamos ao Pai da vida e ao mentor espiritual desta casa de oração e de trabalho, Fabiano de Cristo, que abençoe o nosso propósito de bem servir a causa espírita. E na noite de hoje, nós vamos falar de busca. Nós vamos falar da procura. O que é que verdadeiramente o homem da atualidade busca? Qual é a finalidade da nossa procura de nós mesmos? O porquê de tanta procura? O que é que a gente quer encontrar verdadeiramente? A desinformação que a gente tem ainda do que verdadeiramente é a vida faz com que a gente tenha muitas interrogações, né? E essas interrogações interrompem para que a gente possa ter uma vida mais normal dentro de um patamar religioso e espiritual. Porque se a gente bem perceber, a gente vai chegar à conclusão que nós somos pessoas, nós somos espíritos, somos espíritos eternos numa vivência agora, material. E que de vida em vida nós vamos sempre passar de um ponto ao outro, mas sempre mudando só o corpo, mudando a capa, mas o espírito é eterno. Nós vamos estar sempre, hoje nós estamos aqui, amanhã estaremos na espiritualidade, hoje voltando, depois voltamos para cá, depois estaremos na espiritualidade e assim sucessivamente, tantas vezes se façam necessárias, para que a gente possa alcançar verdadeiramente o que a gente se dispõe como os espíritos eternos que somos, que é a perfeição. Mas é enxerido, né? Vocês já viram, estou enxerido, é assim, mas me interrompe. Diga, Zé Paulo. No início da vida, existe a oportunidade de viver reencarnação. Porque depois de tantos bilhões de anos, ainda não chegou entre as religiões para que essa reencarnação seja aceita por todos. O que faz com que as reencarnações ainda não sejam aceitas é porque elas não são conhecidas, né? Tudo que a gente não conhece, tudo que a gente é ignorante, a gente desconhecendo, a gente também não tem a obrigação de acreditar,
né? Ou de saber. Por exemplo, se a gente até os 2, 3 anos de idade, a gente ainda não tinha entrado na escola para aprender a ler e escrever, nada mais natural do que não saber ler e escrever. Por quê? Porque nós nunca fomos à escola. Agora, se nós já fomos à escola e não aprendemos a ler e escrever, aí é outra coisa, né? Então, na vida espiritual também tem isso. A gente é espírito que tem uma necessidade do aprendizado. Agora, como eu vou aprender é diferente de como você vai e a outra pessoa. Porque vai estar sempre de acordo com a necessidade de cada um. As experiências são muitas, mas o aprendizado é individual. Eu vou aprender o que é necessário ao meu espírito. O que quer dizer que você vai ter que aprender o que é necessário para o seu espírito. E provavelmente, como somos pessoas muito distintas e somos espíritos únicos, cada um na sua necessidade. Então, a sua necessidade certamente não será a minha. Daí porque as diferenças que a gente vê na Terra entre as pessoas. Um nasce muito inteligente, o outro já não nasce essa coisa toda, o outro nasce totalmente desprovido de qualquer extensão de inteligência. Porque um é mais bonito, o outro é mais feio, porque o outro é melhorzinho, tem mais generosidade, o outro é mais rancoroso. Porque um mais certo, o outro é mais errado. Porque existe o correto e o troncho. Existe uma finalidade. E todos estamos na caminhada para a perfeição. É indispensável que a gente tenha a consciência de que mesmo aquelas pessoas que têm atitudes muito infelizes e que a gente não compreende ainda, elas já estão hoje dando o melhor de si. Esses espíritos certamente já foram piores numa outra encarnação. Aquela criatura que mata, que estupra, que faz coisas hediondas, e a gente não entende como é que o Filho de Deus tem um comportamento dessa natureza, aquele espírito está fazendo o melhor que sabe. E por incrível que pareça, é muito importante que a gente conheça as atitudes daqueles espíritos. Por que é importante? Porque é sabendo exatamente que aquele espírito cometeu uma atitude infeliz, que a gente vai se vigiar. Porque nós temos um parâmetro, quando você vai comparar, não, ele fez uma coisa errada, eu não posso fazer. Apesar de que o nosso livre-arbítrio é quem vai determinar como é que eu quero viver. Se eu escolher fazer errado, é um direito meu. Deus não vai colocar a mão porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E quando Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele deu exatamente porque Ele conhece as nossas capacidades de evoluir. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Nós não somos iguais a Ele porque nós somos as criaturas e Ele é o Criador. Se nós fôssemos igual a Deus, nós seríamos também criadores. Então tem que ter essa distinção. Mas nós... Minha garganta, todo dia palestra, minha gente. Eu falando baixinho do jeito que eu falo. Então... se a gente tiver a consciência de saber que Deus nos dotou de vida e experiências, colocou as pessoas necessárias para nossas evoluções, em todas as épocas de nossas vivências, colocou as situações adequadas que permitiriam ou que vão permitir o nosso adiantamento moral e espiritual, mas a escolha vai ser sempre nossa. E se a gente já sabe que a escolha é nossa, onde é que está o impedimento da gente avançar? Exatamente na materialidade da coisa. Nós nos apegamos tanto à materialidade da vida que nós nos esquecemos que somos espíritos eternos. É dado a cada um fazer o que bem entender de suas vidas. Agora, se a gente tem a informação e a gente escolhe errado, a responsabilidade é só nossa. O Espiritismo não fala de culpas. Outras doutrinas falam de culpa, sim. Fala de culpa, fala de queimar de fogo do inferno, fala de pecados. Nós falamos de aprendizados. Olha como é diferente. Nós espíritas falamos do aprendizado. Nós não falamos de pecado. Nós não falamos de culpa, mas nós falamos de responsabilidade.
Se eu pegar esse copo agora e tomar água, eu sou responsável pela água que eu tomei. Mas eu peguei o copo e coloquei no local. Mas se eu quiser, eu posso pegar esse copo e estourar no chão. Eu sou responsável por ter estourado esse copo no chão. Foi uma coisa que eu quis fazer. Mas eu vou ter que responder por isso. É por isso que o Espiritismo também diz que não existem culpados. Todos nós somos aprendizes. Olha só, nós somos aprendizes. Porque estamos buscando a verdadeira essência de Deus que temos dentro de nós. É interessante como há algum tempo atrás a gente entendia o Evangelho de uma forma distorcida. E a gente via muito o pessoal falar: fora da igreja, olha aí, fora da igreja não há salvação. Alguém já ouviu isso aqui? Dizer isso, fora da igreja não há salvação. E a gente fica pensando, o que seria a igreja? Como é que essas pessoas entendem a igreja de Deus? O que é a igreja de Deus? Um espaço físico? De alvenaria, de tijolos, de pedras? Será isso só? Então, se eu não estiver nesse espaço físico, se eu não estiver na igreja, se eu estiver em casa, eu não tenho salvação. Se eu não quiser vir à igreja, eu não vou ter salvação. Se a gente for avaliar bem, isso não tem coerência. Vocês concordam? Agora, levando-se em consideração que isso está no Evangelho, então nós vamos ter que adaptar essa informação ao nosso conhecimento e dá-lo o quê? Serenidade, dá-lo eficácia, dá-lo verdade. Ele vai ter que acontecer, porque ele está lá no Evangelho. Jesus deixou isso para os exemplos, para quem deixou, quem fez depois os seus evangelhos, para quem editou depois seus evangelhos. Por quê? Porque ele vivenciou, e como ele é exemplo, modelo e guia, ele queria que nós víssemos nele, a qualquer momento das nossas vidas, exatamente a nossa semelhança com ele. É imprescindível que tenhamos esse conhecimento, essa certeza de que o Evangelho destina-se a dirigir as almas de Deus, que somos nós. Então, se eu não concordar com algo que estiver no Evangelho, eu vou ter que estudar, me informar para encaixar dentro do que poderia se aproximar da generosidade de Deus. Senão, a gente vai fazer como muita gente fala, o quê? O Evangelho tem contradições, que não tem. Tem desconhecedores, tem pessoas ignorantes ainda, que por não conhecerem e desconhecerem as verdades do Evangelho, ou não tentarem estudar melhor o Evangelho, eles não decifram corretamente. Mas aí tem lá no Evangelho que nós somos o quê? Fora da igreja não há salvação. Se eu não acredito que essa igreja que Deus falou, que o Evangelho fala, não seja exatamente um espaço físico de alvenaria, eu vou ter que transformar isso. E aí a gente vai estudando o Evangelho, vai conhecendo a cada dia mais o Evangelho, e aí a gente descobre que o templo de Deus somos nós. Cada um de nós é uma igreja. Eu sou uma igreja, você é outra igreja. Aí tem coerência. Aí tem coerência. Fora de nós não há salvação. Por que não? Porque dentro de nós, quem habita dentro de nós é Deus. Na nossa essência reina e prevalece o nosso vínculo divino. Então, fora de nós, que é fora de Deus, que está dentro de nós, não há salvação. E por que fora de nós não pode haver salvação? Porque nós fomos criados com o intuito e a finalidade de levar a mensagem do Evangelho a todos os filhos de Deus. Nós somos os trabalhadores, colaboradores de Deus aqui na terra. Somos nós quem criamos os filhos de Deus. Somos pais e mães dos filhos de Deus. Somos nós que somos amigos dos filhos de Deus. Somos nós que conhecemos o Evangelho e falamos desse Evangelho para os filhos de Deus. Somos nós que trabalhamos socorrendo os filhos de Deus. Portanto, nós somos colaboradores de Deus. Infelizmente, nós ainda não temos essa consciência. Nos encontramos num patamar de ignorância espiritual tão rude, tão forte ainda, que a gente não consegue se aproximar de Deus. A gente coloca Ele muito distante de nós, quando Ele mandou Jesus para nos aproximar dEle.
Jesus tinha a finalidade de nos apresentar a Deus, não era nos apresentar a Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos conhecia já. Ele sabia quem somos cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Nós é que ainda não conhecemos Deus adequadamente. A gente costuma falar, não, eu acredito em Deus. Você chega em qualquer lugar, tem alguém de chapéu, quando vai falar Deus, aí tira o chapéuzinho. Tem uma coisa muito mecânica, é bonita, é correta, mas é meio mecânico. Porque quando é na hora de você provar realmente... Eu já disse a ele que não chegue tarde, para não ficar dando beijinho para ele, mas não tem jeito. Quando a gente está na hora de provar que a gente conhece Deus, aí a gente se perde. Lá perto da minha casa tem um caso de um cidadão que o pastor na rua mandou me chamar para conversar com ele. Ele está num estágio de câncer muito avançado. Foi uma doença venérea não bem tratada. Ele é um alcoólatra e o pessoal da igreja foi falar comigo. O pastor sabe quem sou eu e diz: olha, dona Mira, a senhora pode conversar com ele, porque ele não quer fazer o tratamento, ele não quer se internar, ele não quer... E eu fui lá conversar com ele, porque na rua que eu moro só tem eu de espírita, mas ninguém quer me expulsar não, viu, minha gente? O pessoal até que gosta de mim, faz trabalho comigo e tudo. Pois bem, então... e o pastor tem a mania agora dele é me chamar para fazer os trabalhos. Então eu vou, tudo numa boa, tranquilamente. Até porque eu gosto muito dessa interação, essa mistura. Comigo é feita a Globo, é tudo junto e misturado. Dá uma salada boa danada. Pois bem, e aí eu fui falar com ele e descobri que ele... A primeira coisa que eu perguntei quando o pastor chegou, o pastor me diga uma coisa: esse cidadão tem um relacionamento com Deus? Porque se não tiver, eu nem vou. Eu nem vou, porque ele já está no final de vida. Eu vou chegar lá falando alguma coisa que ele não gosta, eu não acredito, não faz. Por respeito a ele, eu nem vou. Aí ele disse: não, ele tem fé, dona Mira. Ele tem fé. Agora não abraçou nada nem ninguém. Mas que ele tem fé, ele tem. Tudo bem. E aí eu fui lá, conversei com ele, consegui uma vaga para ele no hospital, mas ele não quis. Ele não quis ir, tá tudo certo. Agora, a família que ele disse que não tinha família, apareceram 2 filhas dele que inclusive moram aqui na Várzea. Ele tem uma mãe que ainda é viva, ele tem seus 40 e poucos anos, ele tem mãe que ainda é viva, ele tem irmãs. E a família toda, aquela família já cansada de tanto dar a mão a ele, né? E ele muito ainda apegado à sua vaidade e o seu orgulho. Então a família veio, a gente conseguiu descobrir a família dele e a gente comunicou a família veio, levou ele para o hospital, internou, e ele briga com todo mundo e aquela coisa toda. Mas para encurtar a história, esse cidadão tem 2 filhas, que ele negou uma das filhas, ele só disse que tem uma, mas ele tem 2. E uma das filhas dele, ele brigou muito com essa filha. Não me pergunta o motivo, que eu não sei. E nessas alturas da vida também nem interessa mais. Mas ele brigou com essa filha e ele mesmo nas últimas, ele bate o pé e não recebe a visita da filha. Ele sabe que já foi enviado para casa, de volta para casa, para morrer em casa. Ele está morrendo. E aí o pastor foi lá conversar com ele, ele disse que não perdoava. O pastor: dona Mira, a senhora não quebra esse galho para mim não, estou em macaco gordo. Vou lá. Eu vou lá. Agora eu tenho um jeito diferente, né? Porque quando as pessoas chegam, a gente fala de Jesus, mas as pessoas misturam muito a coisa, porque Jesus não está realmente aqui para dizer: ó, eu estou aqui, está tudo bem. Quem vem é um enviado, que também é uma pessoa que tem suas sequelas, tem seus problemas, suas dificuldades. Então uma pessoa que não tem nenhum relacionamento com Deus vai olhar para você: o que é que você está fazendo aqui? Agora eu já meto medo por causa do tamanho, tem essa vantagem, né? Então ele falou comigo e eu estou indo amanhã lá conversar com ele. Agora eu já disse logo: pastor, o senhor sabe que comigo é pão, pão, queijo, queijo. Eu vou chegar lá e vou dizer a ele: tu deixa de ser besta, porque tu tem uma história de dizer que acredita em Deus, mas tu não está cumprindo nada do que Deus determinou para os filhos dele. Porque tu sabe que vai morrer, tu vai morrer, mas tu és responsável pelo que tu conseguiste da tua vida. O que tu conseguiu, a responsabilidade é tua. Não estou falando de culpa não, a responsabilidade é sua. Se tivesse tratado de uma doença venérea, ou tivesse tido uma vida moral mais equilibrada, certamente não estaria nessa situação. Morreria de outra coisa, que a gente vai morrer mesmo de todo jeito, né? Mas tem daquelas mortes que nós somos um suicida inconsciente. Esse cidadão certamente é um suicida inconsciente. Ele sabia que é inocente?
Não pode. A gente tem que concordar que as informações chegam, a televisão está aí dizendo todo dia. O que é que a gente tem que fazer? As igrejas estão abertas dia e noite. Os centros espíritas estão aqui socorrendo almas. Só o Select tem 87 anos de existência. Então, se ninguém veio, aqui não tem ninguém com 87 anos. Se não tem ninguém, se ninguém veio, é porque se deu o direito de não querer aprender. É diferente. Mas aí eu vou falar com ele sim, mas eu já disse ao pastor, eu chego lá e digo, olha, deixe de maldade, deixe de ruindade, porque você passou sua vida todinha fazendo mal às pessoas que te amavam, porque provavelmente você não teve amor. Porque quando a gente tem amor pelas outras pessoas, a gente primeiro vai ver o que é que as nossas atitudes vão causar nas vidas daquelas pessoas. É por isso que uma mãe que ama seus filhos, aguenta porrada dentro de casa, não é? Um marido ruim, que maltrata, não é? Que humilha, e ela aguenta, não, eu tenho que criar meus filhos. Eu quero criar meus filhos. Não é por amor a ela, porque ela está sofrendo, mas ela quer criar aqueles filhos, ela quer formar aqueles filhos. É por isso que muitas vezes a gente passa a mão em cima de problemas errados que os filhos fazem. Também é por amor. Às vezes um amor torto, mas é amor. E por que as pessoas ainda erram? Porque estão buscando as suas verdades. Porque estão buscando a sua individualidade eterna. Porque estão se buscando como espíritos, mas não sabem conviver na carne. Infelizmente, ainda estamos dessa forma. Eu fui falar para um amigo meu que ele está fumando muito, ele está fumando 3 carteiras de cigarro por dia, e a esposa dele pediu para falar com ele, eu disse, menino, tu tá pelo amor de Deus, tu estás fumando 3 carteiras de cigarro por dia? Aí ele disse, eu disse, é bom, né, porque pelo menos está morrendo lentamente. Ele disse, eu não tenho pressa para morrer mesmo. Já me deu a resposta, pronto, já deu o recado. Eu disse lentamente, não é porque se ele tinha pressa ou não, mas ele entendeu desse jeito e está tudo bem. Então a gente encontra desculpas para as nossas falhas. A gente sabe que está errando. A gente tem a consciência que está errando, mas a gente usufrui do poder de dirigir nossas vidas, mesmo que de forma errada. E aí a gente passa a vida toda buscando. Pergunta a uma pessoa que está comprometida com o vício, seja ele de que espécie for, o que é que ele vai dizer? Eu não consigo. E por que não consegue? Por que não consegue? Porque o que é mais importante é exatamente a carne, não é o espírito. Porque todas as dores que nós sentimos, ela ocorre exatamente na carne. O espírito evolui a cada dor que a gente sente. É interessante. Mas Jesus deixou esse exemplo aqui pra gente. Jesus até ressuscitou. Depois de já ter desencarnado, Jesus ressuscitou. E se Jesus é nosso modelo, exemplo e guia, ele queria dizer para nós que nós podemos também ressuscitar. Nós falamos de reencarnação, 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 porque nós só acreditamos que podemos ter outra vida se a gente morrer. Aí a gente vai reencarnar no outro corpo. Olha como é a coisa. E a gente já pode, pelo menos muita gente aqui já ressuscitou e várias vezes. E quando é que a gente ressuscita? A gente ressuscita depois de cada dificuldade. Depois que a gente supera cada problema, a gente ressuscita. Por quê? Porque nós somos a mesma pessoa no mesmo corpo, mas já fazendo uma vida diferente. Pergunta a mim se depois do câncer eu mudei. Pergunta a quem teve qualquer doença de qualquer natureza. Pergunta a alguém que passou por algum processo de preconceito, que sofreu na pele a humilhação. Se aquela criatura sofreu e se depois do caso passado, se ela conseguiu mudar. Eita, que eu amo vocês. Se ela conseguiu mudar alguma coisa. Por quê? Porque é aí que nós estamos ressuscitando. Jesus é modelo e guia para nós. Não é para o livro. Não é porque não acreditam nele. É para nós que acreditamos, que sabemos da generosidade dele, que se fez homem, se fez carne, para servir de exemplo para nós. Não precisava. Jesus poderia ter dispensado todo e qualquer sofrimento que ele passou aqui.
E aí muitas religiões dizem o quê? Jesus morreu por nós. É verdade. É verdade, ele exemplificou na carne, para que a gente tivesse exatamente esse discernimento. Mas se eu for dizer a qualquer pessoa, simplesmente, que nós vamos ressuscitar, Dona Mira está doida. Nós somos Jesus para ressuscitar? Mas foi ele mesmo que disse, não fui eu. Vós sois deuses, e como eu, podes fazer tudo o que eu faço e muito mais. Não fui eu que estou dizendo. Eu só sou uma estudiosa. Eu só sou uma pessoa que pesquiso e trago para o meu dia a dia. É indispensável para isso dar uma sensação de proximidade com Jesus. A certeza de que o Pai do céu cuida de mim. Que ninguém está desamparado dele. Aí a gente fala de Deus, mas na hora que a gente precisa provar a nossa fé, a gente fraqueja. E por que a gente fraqueja? Porque a nossa fé ainda não tem consistência. E aí a gente fica nessa busca incessante, né? E a gente está sempre atrás da materialidade da coisa. Quando a nossa busca verdadeira tem que ser pela nossa perfeição espiritual. Para isso, nós temos que galgar primeiro uma caminhada moralizada. Só espíritos moralizados conseguirão avançar em direção a Deus. Senão, como é que eu vou poder fazer alguma coisa? Se eu não tenho uma energia compatível com os bons espíritos. Porque eu vou receber a ajuda dos bons espíritos se eu não abrir o meu campo mental, se eu não permitir que na minha vida eles entrassem, eles trabalhassem, porque eu trabalhei errado com a minha carne. Esse corpo que nós temos, ele nos serve de roupagem para que a gente possa fazer o espírito avançar. Mas aí nós nos esquecemos da nossa vida espiritual, e a vida material cá para nós é muito boa de se viver. Se a gente for avaliar, a gente vai ver várias pessoas em situações críticas de saúde, de desespero, de desesperanças, mas elas estão insistindo com a vida. Ah, porque morrer ninguém quer. Mas por que não quer morrer? Porque nós temos um instinto dado por Deus que nos protege disso. Nós estamos aqui para lutar pela vida. E é imprescindível que conheçamos exatamente o que é que eu estou buscando, afinal de contas. Só o meu crescimento material? Eu quero trabalhar muito para comprar um carro do ano, uma casa nova, e aí alguém compra uma casa melhor, ou inventa, os arquitetos criam umas casas melhores e a gente já fica para trás. Eu quero comprar um carro do ano, aí para o ano inventa outro carro, outro modelo, meu carro já fica velho de novo. Eu quero um celular novo. E assim a gente vai descobrindo que essas aquisições materiais, elas são muito efêmeras, transitórias. Porque a realidade da vida nos fala de que o único progresso verdadeiro é do espírito. Os espíritos falam que nós temos que cuidar do nosso corpo. Mas nós sabemos como cuidar dos nossos corpos. Nós, quando não cuidamos, é porque não nos interessa. Vejamos bem, a gente não pega o martelo para danar no dedo. Alguém faz isso? Pega o martelo e dana na cabeça? Não faz, porque dói, não é? Agora a gente se dá o direito de sentar, se a gente quiser tomar uma cachaça de 4, né? Gastar o dinheiro da feira todinho. Não é assim? Aí a gente gasta e depois fica reclamando, não, porque hoje não tem o dinheiro do gás. O dinheiro do gás foi embora na cachaça. E aí amanhã está com uma cirrose hepática. Aí a culpa é de Deus, não é minha. A culpa não é minha, porque Deus botou a cachaça aqui para quê? Não, Deus botou a cana. Quem fez a cachaça fez sabendo que ia provocar uma situação. E quem foi lá e tomou também sabia que ia provocar uma situação. Não é verdade assim? É feita a maconha. A maconha, ela tem finalidade, é interessante. Ela serve muito para as dores. A minha sobrinha, quando ela teve câncer, e que ela estava numa fase terminal, o marido dela, ele pegou uma autorização com o médico para ir aqui nas favelas do morro onde tinham maconha, e pegar maconha para ela fumar maconha para passar dor. Porque ele é um analgésico fantástico. Então ele tem uma propriedade medicinal. Mas se eu pegar ele e usar para outra coisa, então eu sou responsável também. Concordam que é assim? Não, mas é necessário. Porque o mal do mundo hoje é o quê? A droga?
é a droga. A droga, porque ela é ruim? Não, ela é boa. Nenhum de nós se vicia em alguma coisa que seja ruim. Nós só somos escravos do que a gente gosta. Raciocinemos. Nós não somos escravos. Se uma pessoa maltratar a gente, opa, PT, saudações. Uma situação, emprego que não esteja bom, a gente manda o emprego para cucuia. Não é assim? Agora, se a gente insiste, se a gente perde bens, se a gente perde pessoas, perde alguma coisa por causa de qualquer vício, a gente tem que admitir, é porque eu gosto. Então eu preciso trabalhar isso em mim. Saber que eu posso fazer coisas que sejam também tão agradáveis quanto aquilo. Para isso é imprescindível a informação de que nós não estamos aqui única e exclusivamente para atender as sensações da carne, mas a do espírito. Sem pieguismo e sem fanatismo, porque o fanatismo também não é aceito no evangelho. Nós temos que ter uma fé raciocinada. Deus existe, é fato. Por que ele é fato? Porque as coisas que não foram feitas pelos homens, que nós conseguimos ver, foi feito por Deus. Existe uma vida após a morte? Existe sim. Por quê? Porque Chico Xavier, eu não estou nem falando de outras coisas, vamos lá para o grande. Chico Xavier tinha um intercâmbio com o plano espiritual e foi respeitado por todo o mundo. Tanto foi respeitado por todo mundo que é o maior brasileiro de todos os tempos. E quem elegeu Chico Xavier não fomos nós espíritas, porque a população de espírita é bem menor do que outras populações religiosas. 71% dos votos é uma votação expressiva. Então Chico Xavier demonstrou por A mais B, provou com veemência que existe uma vida após a morte. Porque Deus permitiu que nós hoje, em pleno século XXI, conhecêssemos o exemplo de Chico Xavier. Poderia a gente estar aqui numa outra época, porque noutra época os espíritos que virão depois de nós também conhecerão Chico Xavier, como nós conhecemos hoje a história de Jesus Cristo, como nós conhecemos hoje a história de Madre Teresa de Calcutá. Pergunta a Madre Teresa de Calcutá se ela veio aqui, se ela passou aqui no Selec, se ela passou em qualquer igreja aqui no Brasil. Mas todo mundo conhece a história dela, porque é o que fica de cada um. E se a gente for avaliar, a gente vai ver que cada um tem uma importância para o que a gente se destina, o que é a vida em comunhão e fraternidade. Eu sou um exemplo para você e você é um exemplo para mim. O que eu tiver de diferente, que você acha que é melhor, certamente você tem coisas muito melhor que eu vou encarar e vou enxergar em você. Ninguém é desprovido de absolutamente nada. Nem ninguém é completamente perfeito. Porque nós estamos aqui na caminhada do aprendizado. O que eu não tenho, alguém vai ter e eu vou precisar dela. E ela de mim em algum momento. E por isso que a vida é extremamente maravilhosa. Porque nós somos exatamente a face de Deus. É aqui, na face de cada um de nós, que está escrito a face de Deus. Porque somos nós os filhos dele. É no nosso sorriso que está a alegria do Pai. Porque ele ri através dos nossos dentes. Porque ele vive dentro de nós. Somos nós que carregamos Deus para todos os lugares que nós vamos. É imprescindível que a gente conheça isso para não buscar absolutamente os erros. Nós estamos na busca de acertar. Na busca de acertar moral e espiritualmente, a gente vai detectar exatamente qual é o caminho que deve seguir. Eu tenho esse caminho traçado pelo Evangelho. Onde é que eu vou me encaixar? Porque cada um é diferente de cada um. E todos somos necessários à causa de Deus. Chico Xavier falava exatamente com aquela amorosidade, com aquela docilidade na voz. Viveu a vida inteira dedicada única e exclusivamente ao espiritismo. Era essa a missão dele. Quem já assistiu uma palestra de Divaldo Pereira Franco sabe que Divaldo fala de forma correta e explicadérrimo, sem um erro de português, não é? E muito alto. Divaldo também está fazendo o papel dele.
Aquele pastor que está na igreja pregando, que mal conhece o evangelho, mas está falando de Deus, dentro do que ele entende, é permitido e é correto. Aquele padre que está lá dentro falando daquele jeito também é aquela forma que ele tem o relacionamento com Deus. Nós firmamos relacionamentos com Deus da forma mais simples do mundo, porque nem precisamos criar situações para nos sentirmos próximos dele, porque ele nem está próximo, ele está dentro. A gente não precisa pensar que Deus está do lado, que Deus está em qualquer... Está dentro. Para onde eu for, ele vai. Sem questionar, sem me cobrar absolutamente nada, não é? A gente é que tem exatamente aquela sensação de que eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu não estou de bem com Deus porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Poxa, se a gente já detectou o que está fazendo, vamos mudar. Se a gente está buscando alguma coisa, vamos procurar pelo menos. Tem aquela história do cara que queria ganhar na Mega Sena, né? Aí chegou para ele, poxa, sou doido para ganhar na Mega Sena, bicho. Não tem jeito, nunca ganhei na Mega Sena. O cara disse, tu joga? Ele disse, não, jogo não. Vai ganhar nunca, vai? Mas nós estamos buscando isso. Pergunta a pessoa que está doente, o que é que ela busca? O que é que a pessoa doente busca? A cura, a saúde, não é? Pergunta a pessoa que está desempregada, o que é que ela busca? Trabalho. Pergunta a pessoa que está sem amor, o que é que ela busca? Amor. Não é assim? A gente está buscando sempre alguma coisa. Agora, para a gente buscar, a gente vai ter que ir lá buscar, né? Tem que procurar. Não tem que procurar? Vai esperar que ele chegue na mão da gente? Deus não seria generoso com todos os filhos dele, porque alguns não podem de jeito nenhum. Não podem sair de suas camas, não podem sair de seus lugares para fazer isso. Aí tem que esperar que a coisa chegue. Mesmo assim, de alguma forma, ele serve Deus. De alguma forma, ele é útil à causa de Deus. Porque sempre podemos fazer alguma coisa. É imprescindível que a gente se prepare para buscar o que a gente sabe que pode trazer. Eu não vou perder tempo hoje indo lá numa autorizada ver o preço de um carro do ano. Eu não posso comprar. Não posso. Gostaria muito, mas não posso. Mas isso não me deixa infeliz. Eu ando de ônibus numa boa. E nos carros dos amigos, né? Então, é saber que você não pode. É simples assim. Não dá para ser agora, pode ser outro dia. Não dá para agora. A salvação da nossa alma, essa não pode esperar para depois. É urgente. Mas por que é urgente? Porque a vida é breve. Nós podemos passar aqui, eu posso viver até 200 anos. Que eu acho que não chega a isso não, só chega a 199. Mas se a gente chegar a 200, vai ser uma surpresa. Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e a gente partir. E aí não deu tempo. Não deu tempo. Mas nós temos todos os dias 24 horas para a gente falar com amigos, para a gente praticar uma caridade, para a gente fazer um amigo feliz, para a gente levar uma alegria, para a gente dar uma palavra amiga, para a gente fazer tanta coisa. Nós somos úteis de todas as formas. Eu me lembro de uma senhora que eu estava conversando com ela, ela disse, não, Mira, por que? O pessoal está aqui reclamando que você não ri. Por que você não ri? Ela disse, porque eu estou sem dente. Eu disse, não dá para botar uma chapa, não? Ela disse, não, é porque eu estou sem dinheiro, eu fico com vergonha de rir. Depois eu vou te dizer uma coisa, tu devia rir, sabe por quê? Tu sabe que é o sorriso que a gente acha mais bonito? Qual é o sorriso que a gente acha mais bonito? É de uma criança, né? Do recém-nascido, não tem um dente danado. Não tem um dente. Mas tem coisa mais bonita do que o sorriso de uma criança? Agora, se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente não vai enxergar nunca. Não vai conseguir. Porque a gente está buscando, a gente está catando. E a coisa está acontecendo todos os dias. Todos os dias tem uma renovação. Todos os dias tem uma situação que nos mostra, olha, tu está no caminho certo. Tu está indo bem. Tu está sendo provado agora. Eu me lembro bem, quando eu tive o câncer, eu passei 30 dias em cima da cama que eu não podia nem ir no banheiro, né? Então eu tinha que fazer tudo na cama. E aí um cidadão foi me visitar, que é trabalhador e frequentador de um dos centros que eu faço palestra, e ele foi me visitar cheio de carinho. Dona Mira, pelo amor de Deus, quando eu soube que a senhora estava assim, eu não acreditei. Eu disse, meu Deus, Dona Mira é tão boa. Eu digo, eita Jesus, já começou se enganando aí.
Dona Mira é tão boa. Eu digo, não é. Eu digo, Dona Mira, a senhora... Eu digo, Dona Mira não merecia. Eu não merecia, meu filho. Mereci, tanto merecia que recebi. Eu tenho certeza, essa encomenda veio pro destinatário certo. Não tem erro nenhum, não. É o destinatário certo, é isso mesmo. Aí ele disse, olha, Dona Mira, a senhora tem uma ideia. Eu vou contar um negócio à senhora. Minha gente, olha, dentro de 20 minutos, esse cidadão contou 8 casos de pessoas que tiveram câncer e morreram. Todas as 8. Foi muito complicado. E aí a minha acompanhante ainda lembra. A minha acompanhante disse, Mira, pelo amor de Deus, tu não vai dizer nada, eu vou mandar esse cara embora. Eu digo, não, manda não. Jesus mandou porque sabe para quem mandou. Ele sabe, ele conhece. Sabe quem sou eu. E aí, foi uma coisa engraçada, porque ele não tava querendo. Aí a minha amiga disse, ele tá pensando o quê? Que tu vai ser a nona, é? Complicado. Mas ele estava lá com muita generosidade. Ele estava preocupado comigo. E infelizmente ele pensava daquele jeito. Cabia a mim, olha só, vê como é que Deus trabalha. Cabia a mim em cima da cama, lutando contra o câncer. Dizia a ele, não, eu vou vencer, vai dar tudo certo, obrigada pela sua visita, volte sempre. Na minha cabeça, eu não volto nunca mais. Nunca mais venha me ver, pelo amor de Deus. Porque pode ser que eu não esteja num dia bom, não é nada agradável, né? Mas aí a gente vai vendo exatamente como é que Deus se apresenta. São diversas formas. Naquele momento, eu fui chamada, certamente, para provar. Vamos ver, Mirandete, se tu é essa cabecinha fresca que tu faz questão de dizer que tu és, né? Porque na situação que eu estava, era para dramatizar. Mas não dava para dramatizar. Por que não dava para dramatizar? Porque o Espiritismo dá essa base a gente. Não é porque aquela criatura tem que mudar. Quem vai mudar a visão que tenho, a leitura que vai fazer, somos nós, com o conhecimento do Evangelho. Aquela pessoa que está metida com droga, que está vivendo errado, que está bebendo, que está fazendo tudo errado, está batendo, está estuprando, ele vai continuar fazendo tudo errado. É a necessidade da experiência dele que requer dele exatamente essa atitude. Quem vai olhar de uma forma diferente somos nós. Ele vai continuar e nós vamos ver de outra forma. Ele é um doente. Ele precisa de amparo. Ele precisa de não sei o quê. A gente vai justificar. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento do Evangelho. Até a hora que a gente olha e diz, olha, ele está vivendo o que ele quer. O espírito dele precisa disso. É uma necessidade do espírito dele. E aceitar que as pessoas façam de suas vidas o que elas quiserem também é caridade. A pior coisa do mundo é a gente ficar exatamente em cima de uma pessoa. Você deve fazer assim. Você vai fazer dessa forma. E a pessoa se negando. É um direito de cada um. A gente tem que entender que nós podemos ser generosos, compreensivos, caridosos de todas as maneiras. Mas que a nossa base tem que ser sempre e será sempre o Evangelho. Todas as vezes que a gente se afastar do Evangelho, automaticamente a gente se afasta de Deus. Se a gente não tem a direção do Evangelho, se a gente não está sendo dirigido pelo Evangelho, nós estamos sendo dirigidos por outros espíritos que não são bons. Aproveitadores, oportunistas, que se aproveitam exatamente daquela situação e aqui eu vou liderar. Por quê? Porque a nossa energia está compatível com ele. Por isso que o Evangelho, olha outra coisa do Evangelho que diz o quê? Orai e vigiai. A gente ora e vigia todo dia? A gente acorda de manhã e fala com Deus? Eu às vezes, eu estou dizendo isso, mas eu também faço. Eu às vezes estou com tanta preguiça, glória a Deus, pronto, parece uma evangélica, que é só para não ter o pé de rezar, porque eu vou demorar muito, eu tenho muita coisa para fazer. Então, mas eu falo, de alguma forma eu dou um jeito de falar. Na verdade, eu estou comercializando com ele. Eu estou falando qualquer coisa para tu não dizer que eu esqueci. Eu não podia deixar um tempinho, né? Sentar realmente e fazer uma prece todos os dias. Mas quando eu estou apressada, eu ainda digo isso. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Obrigado, Senhor, pelo dia. Já vou me levantando e vou... Obrigado. Terminou, pronto. Aí eu vou fazer minhas coisas. Porque eu tenho pressa. Olha só. Porque a gente tem pressa. Então eu estou aprendendo agora a deixar um tempo, pelo menos 10 minutos, para falar com ele. Porque quando a gente tem alguém que é importante para a gente não passa muito tempo sem dar notícia a ela, concorda?
A gente não liga, né? A gente pergunta, a gente questiona, onde é que tu tá? Tá tudo bem com tu? Não sei o quê, ppp, né? A gente tá sempre perguntando. A gente tá sempre procurando saber notícia dessas pessoas. Porque a gente não faz a mesma coisa com Deus. A gente não precisa falar com Deus, não. Porque Deus sabe o que a gente precisa, mas diga a Ele. Por que você acha que Ele tem que descobrir? Por que você acha que Ele tem que sanar todas as tuas dificuldades se tu nem dobrasse o joelho para falar com Ele, nem para pedir? Tu és mais merecedor do que os outros filhos dele? Mira, eu estou muito perdido. Pois se ache, vai se encontrar com Deus. Enquanto você ficar perdido desse jeito, não tem caminho para chegar lá nele, não. Tu não está nem se encontrando contigo, como é que você vai se encontrar com Deus? Como é que a gente vai poder ter um relacionamento com Deus se a gente negligencia a nossa fé? Se a gente só acredita que Ele está operando quando a coisa acontece do jeito que a gente quer? E se não for do jeito que a gente quer? Porque tem uma coisa certa. A gente pede a Deus tudo que a gente quer, mas a gente só recebe o que precisa. A gente não recebe o que a gente quer. E a gente não tem essa consciência. Pronto, eu recebi isso aqui, era isso que eu precisava. Eu vou traçar isso aqui. Eu vou ver agora o que é que eu vou fazer com isso aqui. Porque se a gente for reunir todos os filhos de Deus e perguntar exatamente o que é a tua vida é só felicidade? Não, tem seus percalços. A tua é só saúde, a tua é só alegria, a tua é só tudo certo. É. A de ninguém. O que diferencia uma pessoa de outra é exatamente a capacidade que ela tem de reconhecer a dificuldade, enxergar a presença de Deus e seguir em frente. Sem isso é impossível. Nós vivemos hoje uma época de muitas doenças psicológicas, mentais, porque as pessoas estão num patamar de infelicidade terrível. E por que estão no patamar de infelicidade terrível? Porque as coisas não aconteceram da maneira que ela sonhou, que ela desejou. Se não aconteceu daquele jeito, eu não tenho motivo nenhum para ser feliz. Mas não tenho não por quê. Quantas pessoas gostariam hoje de estar nos nossos lugares? Raciocinemos. Todos nós aqui, alguns com problema de dinheiro, problema de amor, problema de saúde, problema de não sei o quê, problema... E eu tenho um bocado deles, viu, minha gente? Eu tenho um bocado. Agora, a gente quer ficar por aqui? A gente quer continuar vivendo? A gente quer continuar a vida? Por quê? Se tem tanto problema. O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Encaremos de frente que todos os filhos de Deus são iguais nas suas necessidades, nas suas aptidões e principalmente nas suas capacidades. Um é muito bom em fazer comida, o outro é muito bom em comer, o outro é muito bom em comprar comida, o outro é muito bom em plantar comida. Olha só, é uma cadeia evolutiva e necessária uns aos outros. Nós não comeríamos se não tivesse exatamente aquela pessoa que plantou. Se não tivesse aquela pessoa que comprou, que botou no expositor, botou no supermercado, botou na bodega para a gente comprar. Não compraríamos se não tivesse o dinheiro para comprar. E assim sucessivamente. Por quê? Porque nós somos integrados. É uma cadeia juntada por Deus, com a única finalidade de evolução. Mas essa evolução só vai ser possível se for todo mundo junto e misturado, como tem o programa da Globo. Sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum e fazer absolutamente nada. É impossível. Viver só é impossível. Fazer qualquer coisa só é impossível. E não fazer também é impossível. Porque nós somos forçados a realizar coisas, porque a nossa natureza divina nos impõe o trabalho e nos dá a condição de executá-lo. Se a gente não quiser, a gente não vai fazer e pronto. Mas saibamos que nós, em qualquer época de nossas vidas, vamos ter que cumprir aquela parte ali. Ela está pendente. Aquilo ali vai ter que ser completado de todo jeito. Se é aqui e agora, não interessa. Se é depois também, não interessa. Mas que vai. Agora, que nós também temos a nossa participação especial em tudo, temos sim. A gente tem uma programação que a gente faz no plano espiritual, e como os nossos valores no plano espiritual está ligado única e exclusivamente com a espiritualidade de nossas almas, todos os nossos valores são sempre morais e espirituais.
Aí a gente se programa lá, eu vou fazer isso, eu vou ajudar, eu vou fazer assim. Então a gente programa todos os nossos feitos e os nossos trabalhos dentro do quê? Dentro de um patamar moral e religioso. Porque a gente sabe que nós somos espíritos e vamos voltar com a bagagem já um pouquinho mais cheia. É essa a nossa pretensão. E aí a gente vem para o mundo. E quando a gente chega aqui, as coisas da matéria são excelentes, são gostosíssimas. São muito boas. E são as grandes provas dos nossos espíritos. Olha só, as nossas provas são essas. Se a gente enxergar que através dessas provas nós podemos não só evoluir, mas podemos até ressuscitar. Olha a visão. Nós podemos até ressuscitar. Porque se não morrer, tudo que não mata, faz crescer. Tudo que não serve para matar, serve para fazer crescer. É a coisa mais certa do mundo. Se a gente não tivesse a vida, por que é que um filho pode sofrer e o outro não? Por que é que nós podemos ter, um tem dificuldade e o outro não pode ter? A diferença é só na administração. E essa administração, ela só vai ser correta se a gente tiver verdadeiramente a ligação com Deus. É imprescindível que nós não saiamos por aí buscando nada do que nos satisfaça, porque nós já estamos perfeitos e completos. Qualquer coisa que nos falte, se foi por misericórdia de Deus, foi só generosidade dele. Nós vamos aprender a trabalhar hoje, aqui e agora, faltando exatamente aquilo. As pessoas que não enxergam, que nascem sem a visão, elas produzem, elas trabalham, elas amam, elas casam, elas criam filhos. É verdade? Então elas desenvolvem uma capacidade extra. Por quê? Porque já que não tem os olhos materiais, elas desenvolvem os olhos da alma. Uma pessoa que está numa cadeira de roda, ela pode trabalhar, ela pode amar, pode ter uma vida igual a de todos nós. Vocês concordam? Ela só não pode andar. Tem gente que tem 2 pernas e passa o dia todo sem querer andar. Não é? Então é sempre a opção da gente. Aquela pessoa que nasceu sem poder andar, ela se movimenta de qualquer forma. Existem coisas que a gente pode mudar. E as coisas que a gente não pode mudar, a gente tem que fazer acontecer. Eu vou ter que viver dessa forma. Vou agradecer a Deus porque muita gente queria estar na minha vida agora. Outro dia, visitando uma pessoa, ela reclamou tanto da vida da mulher, pelo amor de Deus. Isso não. Não, Mira, porque ela não reclame, não. Não é. Digo, deixa de besteira. Tem muita gente que queria estar na tua vida agora. Grita aí na frente. Quem é que quer ter a casa que eu tenho? Todo mundo quer. O marido que eu tenho, todo mundo quer. E cuidado, viu? Cuidado que se o povo ver. Quem quer ter o carro que eu tenho? Todo mundo quer. A saúde que eu tenho, todo mundo quer. Tu tá reclamando que não, eu não estou feliz. Eu não estou feliz. Depois todo mundo queria estar somente feliz do jeito que tu tá. Porque tua reclamação é só birra. É só birra. Tua insatisfação é porque tu não fizesse um relacionamento com Deus. Pega um livro, vai ler, vai fazer alguma coisa por alguém. Vai ser útil. Essa tua inutilidade na vida faz com que tu se afaste cada vez mais de Deus e da tua essência. Vamos lá na rua. Vamos lá no centro da cidade. Vamos pra sopa. Vamos ver aquelas pra gente chegar lá tudo com a barriguinha cheia, né? Daqui a pouco a gente termina ali a sopa, a gente chega lá, eles estão no meio da rua. A gente vai dar comida a eles, a gente vai dar abraço neles, a gente vai dar roupa a eles, depois a gente vem pra casa da gente e dorme na cama da gente. E eles estão lá na rua deitados. E a gente chega em casa, você pode morar numa chopana. Quando você bota a chave na chopana, aí você, Jesus, muito obrigada pela minha casa. E aquele que está na rua, tá lá, vai falar de Deus para ele, para tu ver. Ele, graças a Deus, irmã, graças a Deus, eu sou muito feliz. A gente imagina que aquela pessoa seja feliz daquele jeito. Aprendeu. É a necessidade daquele espírito. Aprendeu a não reclamar. E alguns sabem por que estão ali. Não tem maldade, não tem nada de ruim, nem errado no que foi permitido por Deus. Agora, se eu buscar o erro, a responsabilidade é minha. Mas Deus não criou nenhum dos filhos dele para serem ruins, infelizes, pobres, tristes, amargurados, depressivos. Deus não criaria, porque nós, que somos pais tão imperfeitos, nós criamos nossos filhos para isso. Se nós criamos nossos filhos para serem felizes, viverem bem, alcançar tudo de bom na vida, ter muita saúde, e Deus não quis isso para os filhos dele, então nós somos melhores do que Deus.
Não tem coerência. Vocês concordam que não tem coerência? Eu vou ter que tirar o véu da minha ignorância e dizer, eu estou olhando errado. Eu estou enxergando de um modo errado a coisa. Então Deus tem que ser bom. E Ele tem que ser bem melhor do que eu. Porque a minha capacidade de entendimento da generosidade dEle não alcanço ainda por causa da minha medíocre pequenez. Então, a gente tendo essa compreensão, a gente começa a fazer a diferença. E essa busca, ela vai parar. Porque eu não preciso buscar nada, absolutamente nada lá fora. Eu preciso fazer acontecer. As situações se apresentam diante de nós e elas requerem o quê? Atitude. Eu digo sempre que as pessoas reclamam, desejam, mas intenção sem ação é ilusão. Eu estou tentando, pensando, mas eu não fiz nada para acontecer. Se eu não fiz, eu só estou na ilusão de que alguma coisa possa acontecer. Agora, buscar algo que eu nem sei o quê, buscar algo na superficialidade da vida, quando nós temos algo tão mais interessante que nos dá a base, o alicerce, a força que precisamos para dirigir nossas vidas de uma forma muito mais saudável e mais feliz. Que nós possamos, de hoje em diante, em todos os momentos das nossas vidas, nos segurar exatamente com Deus. Quando a gente estiver procurando qualquer coisa, peçamos a Ele que esclareça nossas mentes, que ilumine nossos olhos, que abra o leque de nossas almas, para que a gente possa enxergar verdadeiramente o que nos serve e o que não serve. Que a gente possa fazer a escolha mais certa, visando sempre a nossa moralidade e a nossa evolução espiritual. Que nós possamos fazer jus ao título que Ele nos deixou de filhos de Deus. Que nós possamos não reclamar mais de nada, porque não temos motivos para reclamações. Tudo está certo exatamente do jeito que está. Tudo que temos de Deus é o que precisamos para evoluir. Mas a gente só vai evoluir se a gente se der o direito de trabalhar junto com Deus. Como colaboradores de Deus que somos, ajudemos a Ele a nos ajudar. Muita paz e muito progresso espiritual para todos nós. Acabou já, né? Infelizmente, mas o tempo, o relógio é material, né? A gente tem que respeitar. Mas a equipe do Selec agradece mais uma vez a Mira e aos amigos espirituais que estavam com ela. E lembrando mais uma vez, aqueles que trouxeram água fluidificada, quando terminar a palestra, levar para casa. Em nome de Maria, nossa mãe espiritual, em nome de Fabiano de Cristo, que é o mentor da nossa casa de oração e trabalho, damos por encerrada a reunião da noite de hoje. Que todos possam voltar para casa com Deus e Jesus no coração. O passe hoje é individual. Aqueles que estão em tratamento ou que querem tomar o passe podem aguardar sentados, que a gente vai chamar fila por fila.